graça esteja convosco, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações a todos aqueles que creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trouxe um caso para falar acerca dos extraterrestres, não é? Acerca dos extraterrestres e dos reptilianos. Há uma coisa aqui nas Escrituras, no livro de Apocalipse 12, diz assim, pelo que, Apocalipse 12, versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitam. Olha, Deus na pessoa dele próprio está dizendo, pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habita. Quem habita no céu é Deus, o Supremo, o Altíssimo, o Messias e os seus anjos. Ele está falando aos seus anjos que alegrai-vos, vós que nele habitam, os que habitam no céu. E depois vamos ver mais abaixo, Deus a dizer, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha, quando Deus disse, ai dos que habitam na terra, quem habita na terra? Os seres humanos, que somos nós. Há uma coisa que nós devemos entender aqui nas Escrituras. Deus disse, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha, no mar, há seres que vivem no mar. Porque Deus lamentou, ai dos que habitam na terra e no mar. Está a mostrar que no mar há uma civilização lá no mar. É isso que aqui Apocalipse está dizendo. Ai dos que habitam na terra e no mar. Essas coisas de extraterrestres, raças de reptilianos na Terra, começa no livro de Gênesis. Vamos voltar para Gênesis para nós poder compreender, porque Apocalipse é livro de revelação, não é? Apocalipse é livro de revelação e o Gênesis conta o princípio da criação. Nós vamos se referir nos primeiros seres humanos que haviam na terra, nesse caso Adão e Eva, no livro de Gênesis capítulo 3, no seu versículo 14, está dizendo assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pouco comerás todos os dias da tua vida. Isto é Gênesis capítulo 3, no seu versículo 14. Deus a falar com a serpente, amaldiçoar a serpente. O que a serpente fez? Cometeu pecado. Está aqui. No 15 está a dizer, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A raça de Adão é a semente real. É uma semente que não pode se mistar. A Eva, por que Adão deu o nome de Eva, que significa mãe de todos os seres viventes? Porque a Eva foi a porta para que todos os seres viventes viessem à terra.
Mas Adão não é pai de todo ser vivente, não. É por isso Adão deu o nome de Eva, que significa a mãe de todo ser vivente. Até dos descendentes de Satanás, a Eva é a mãe. Porque foi a Eva a qual Satanás hibridou os primeiros seres humanos na terra. A serpente andava, a serpente era um animal como nós, falava, tinha braço, tinha cabeça, tinha perna. Era o animal mais intelecto que havia no jardim do Éden, o animal que era semelhante ao homem, mas nunca seria homem. E foi este animal quem fez a primeira hibridação nessa terra. E quando Deus amaldiçoa essa serpente, daí em diante a serpente começou a se arrastajar. É a razão pela qual Caim nunca foi filho de Adão. Caim foi o filho da serpente com Eva. Isso é a Bíblia. É a razão pela qual no livro de 2 de João, vamos no livro de 2 de João. No livro de 2 de João, no livro de 2 de João 3, se não me engano. No livro de 2 de João 3, 12, versículo 12, está a dizer assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e o do seu irmão justa. Olha, Caim matou o seu irmão Abel. Por que eles lhe chamam o seu irmão? Porque são filhos da mesma mãe e não do mesmo pai. Ele matou o seu irmão porque o seu irmão Abel, ao dar a oferta no jardim do Éden, ele sabia o que havia acontecido com a sua mãe Eva. É a razão pela qual ele traz o cordeiro para ser imolado naquele altar. Quando se escuta que Jesus Cristo é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, é por causa da desobediência que a Eva cometeu no Éden. Muitos não acreditam, mas é a verdade do Evangelho. O que aconteceu no jardim do Éden foi sexo, o pecado original que Eva havia cometido. E se nós vemos quando Jesus fala a parábola do semeador, ele conta que saiu um senhor e semeou boa semente no seu campo, e de noite apareceu o inimigo e semeia uma má semente. E quando os servos do Senhor viram, no campo do Senhor havia uma semente errada. E eles perguntaram: mas Senhor, não plantaste somente uma boa semente no teu campo? E como é que aparece uma semente errada? O Senhor da seara responde que veio um inimigo e semeou o joio. E Jesus depois fala que o campo é o mundo. A semente são os seres humanos. A terra tem duas famílias. A terra tem duas famílias. E isso não é mentira. A razão pela qual você começa a ver os profetas João Batista no seu discurso dizendo: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista sabia que havia uma raça de cobra, raças mistadas. Graça e paz esteja convosco da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você escutar acerca dos extraterrestres, reptilianos, ficas a saber que esses são demônios, são anjos caídos que vivem debaixo da terra, uns vivem no mar. É a razão pela qual não se assusta com os extraterrestres. A terra é plana.
A Terra é plana. A Terra é plana. A Terra nunca foi aquele globo que as pessoas vos mostram cientificamente. Aquilo é mentira do mundo. E o sistema sabe disso. Shalom, graça e paz esteja convosco.